Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e hoje sim, na hora da Ave Maria, nós vamos procurar comentar a liturgia do dia. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Recordamos então hoje com muita devoção de rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, também pelo Papa Emérito Bento XVI, pedir a intercessão de todos aqueles papas que na história da Igreja fizeram tanto bem ao corpo místico de Cristo e que agora no céu intercedem por nós. Aproveitemos também hoje para rezar por todos os missionários da Igreja, que a exemplo de São Paulo, pregaram o Evangelho, mesmo quando as situações não eram absolutamente nada favoráveis. Foram fiéis à doutrina da Igreja, mesmo diante das contradições do mundo, e anunciaram assim com fidelidade e coragem o Evangelho da salvação. Rezemos a oração de hoje. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura da liturgia de hoje nos fala de uma libertação milagrosa pela intervenção de um anjo do Senhor que São Pedro viveu, segundo o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos. Esta libertação de Pedro da prisão e o modo como a comunidade rezava por ele demonstra a unidade da Igreja, como uns rezam pelos outros, e não somente da Igreja da terra, mas também da Igreja do céu, que enviou um anjo para que a libertação de Pedro fosse para toda a Igreja um sinal e também um estímulo para continuar pregando o Evangelho. O Salmo responsorial de hoje canta: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. De fato, para pregar o Evangelho, para servir a Deus, precisamos nos preparar para a provação, mas não ter medo da provação, porque em cada momento de provação, Deus sempre se mostra fiel. A segunda leitura está retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. E nela o apóstolo das gentes, São Paulo, declara ao seu discípulo Timóteo o quanto ele está satisfeito com a obra que Deus permitiu que ele fizesse. Nós não sabemos de verdade quando será o momento da nossa partida para o outro mundo. Porém, seria bom que todos nós tivéssemos esse senso de responsabilidade cumprida que São Paulo demonstra nesta segunda leitura. Diz aquelas palavras famosas: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Alguém que se esforça nesse mundo para viver o amor
só pode esperar encontrar-se com o amor, também na outra vida. E o Evangelho, que hoje a liturgia nos separa, está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo, e uma das coisas que chama a atenção logo no início da meditação é como estes dois apóstolos eram diferentes. São Pedro, vindo lá da região da Galileia, uma região que está um pouco afastada do Templo de Jerusalém, mas é uma região de muito trabalho e de muita piedade. São Pedro tem a sua piedade caracterizada mais pela prática da lei e dos costumes religiosos que levavam os galileus a subirem todos os anos ao Templo de Jerusalém, do que a um estudo aprofundado da lei do Senhor. A Galileia não era conhecida especialmente por uma erudição na Sagrada Escritura. Era inclusive chamada de Galileia dos gentios, ou seja, daqueles povos que não são o povo dos judeus. Porém, os judeus que viviam na Galileia eram muito piedosos, atravessavam a Samaria e iam em peregrinação a Jerusalém. A fé de Pedro é uma fé do povo simples, e ao mesmo tempo de um povo muito fiel a Deus e muito temente a Deus. São Paulo também gozava da mesma fidelidade a Deus. Porém, por viver em Tarso, uma região fora da Terra Santa e caracterizada pelo helenismo, ou seja, pela cultura grega, São Paulo era muito mais próximo de uma erudição da Sagrada Escritura. De fato, a estudou profundamente e teve como mestre, segundo a Sagrada Escritura, um dos grandes rabinos daquela época, Gamaliel. E pelas próprias cartas de Paulo nós notamos vários giros de interpretação da Escritura que só são possíveis a alguém que se dedica a estudá-la e a estudar os grandes comentadores da época. Pois bem, chama a atenção a diferença entre Pedro e Paulo. Porém, eles não são somente diferenças. Pedro e Paulo têm uma coincidência. Ambos encontraram o Senhor e fizeram do serviço a Deus o seu projeto de vida. Podemos dizer que a vida desses dois apóstolos consistiu em procurar a glória de Deus. E nisto, as suas diferenças desaparecem numa formidável coincidência. Coincidem no amor a Cristo, no serviço a Cristo. Coincidem no amor aos irmãos, no serviço aos irmãos. Isso nos leva a uma meditação. Quando nós procuramos a glória de Deus, por mais que nós sejamos muito diferentes e tenhamos dons muito diferentes, vamos acabar nos unindo e nos encontrando. Coisa muito diferente acontece quando nós procuramos a nossa própria glória. Pois é, quando o homem procura a sua própria glória e se esquece da glória de Deus, por mais que duas pessoas ou mais sejam muito parecidas, tenham criações parecidas, instrução parecidas, eles nunca conseguirão a unidade, porque é impossível conseguir a unidade quando alguém só visa a sua própria glória. Acabará se dividindo. O ego é grande demais, nunca cede espaço, não está disposto a compartilhar o mesmo projeto de vida. Procurar a glória de Deus é o caminho da unidade, e o que levou a estes dois, como diz hoje o prefácio da missa que nós estamos celebrando, a terem por toda a terra a mesma veneração. Nós poderíamos perguntar, pensando muito humanamente, quem é maior, Pedro ou Paulo? Seria uma pergunta interessante, né?
Mas o Evangelho já nos respondeu essa pergunta em outra passagem. Os discípulos também discutiam entre si quem era o maior entre eles, e Jesus Cristo nos dá uma resposta cabal. Ele diz que o maior é aquele que mais serve aos demais. Por isso o Papa hoje tem o nome de servo dos servos de Deus. A pergunta é, quem serviu mais, Pedro ou Paulo? Também essa pergunta é sem sentido, e tentar procurar a sua resposta seria difícil demais. Pedro sofreu muito por amor a Cristo e serviu muito aos seus irmãos, sem dúvida nenhuma, e de Paulo não podemos dizer coisa menor. Inclusive, nos Atos dos Apóstolos é Jesus mesmo que diz a Ananias que Paulo trabalharia mais do que todos os outros. E São Paulo reconhece também isso nas suas cartas. Um trabalho que não era imposto a ele por temor, mas sim por amor. Ai de mim se não pregar o Evangelho, dizia o grande São Paulo apóstolo. Aprendamos hoje então com estes grandes seguidores de Cristo que não é uma questão de sermos diferentes ou de sermos maiores ou menores do que outro, mas é uma questão de amarmos muito a Cristo e assim encontraremos a todos, estaremos próximos de todos, estaremos unidos com todos aqueles que também amam o Senhor. Que nosso Senhor, pela intercessão destes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, derrame sobre vocês a sua bênção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não
Cristo morrer pra mim.